nesse culto do amigo, que está baseado no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 e 17. A minha versão eu escolhi aqui a King James, que é uma versão mais fácil e que eu achei mais propícia para o culto desta noite. E eu queria que vocês acompanhassem 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 ao 17, que diz assim: houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel, e o rei Davi desceu com a sua guarda combater os filisteus, e Davi ficou exausto. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi-Benob, ou seja, Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafá, que prometera matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava cerca de 4 quilos, e além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. Entretanto, Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então, os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Amém? Eu li o texto que está em 2 Samuel, capítulo 21, de 15 a 17, que fala sobre Davi, agora quase morreu na mão de um gigante. E esse gigante não era Golias. Aqui nós estamos vendo um texto em que Davi, agora outro gigante aparece na vida de Davi. Dizem alguns historiadores que esse gigante era irmão de Golias. A Bíblia não diz isso. Então você pode ver algum filme, alguma coisa, que era o irmão de Davi, que Golias tinha mais irmãos. Não tem uma certeza clara. O que a gente sabe que ele era um filisteu. Aqui está dizendo muito bem que esse gigante era um filisteu. E Davi, ele já havia derrotado Golias quando jovem. Davi agora está mais velho. Ele está indo para a guerra, mesmo velho, mesmo com idade pesada, ele está indo para a guerra. Diferente de outros reis que agora não estavam mais indo para a guerra, eles apenas davam ordem para os seus comandantes. Davi fazia questão de ir para a guerra. Davi fazia questão de estar com a sua guarda. Note também que eram os filisteus que agora eles estão guerreando. Não é Israel que está procurando guerra. Israel está ali. Os filisteus, se você for ler o contexto todo, você vai ver que os filisteus estão se levantando contra Israel. Por que que os filisteus estão levantando com Israel? Porque quem não tem paz, ele procura guerra. Amém? Quem não tem paz, procura guerra. Isso a gente pode ver na vida inteira. As pessoas que querem confusão é porque ela não tem paz. Pessoas que armam confusão com você, que falta paz na vida dela. Já percebeu isso? Quem vai para a guerra é quem não tem paz. Quem procura guerra é quem não tem paz. E hoje nós vimos aí um mundo em guerra, pessoas que não têm paz, países que não têm paz. E aí, o que acontece? Davi, então, vai guerrear contra esses filisteus. E Davi não vai conversar. Por que Davi não conversa, né? Hoje nós estamos lá, vamos conversar. Porque realmente, com os filisteus não tinha conversa. Eles não queriam conversa. Os filisteus não tinham mais diálogo, eles não tinham mais acordo. Eles queriam matar mesmo. Então, há situações que não tem conversa. Há situações que, quando a pessoa quer guerra, a gente tem que se levantar e colocar o Senhor na frente para, em nome de Jesus, fazer a guerra, fazer vencer em nome de Jesus. Amém? E Filisteu não tinha. Davi, alguns questionam, Davi poderia conversar. Não, ele realmente foi. E aí a gente vê que quando eles vêm, Davi, ele desce com a guarda, ele combate os filisteus. E aí o que me chama a atenção que esse rei, que agora é um rei, que foi outrora jovem, agora tinha vencido guerras, enfrentado perseguições, governado uma nação, mas havia algo que começava a pesar em Davi. E há algo que começa a pesar às vezes em você.
algo começa a pesar em mim, que chama cansaço. Você vai ver que o texto, quando chega nessa parte aqui, havia algo que começava a pesar. A Bíblia destaca, 2 Samuel 21:15, no versículo final, que Davi se cansou. Davi, em outras versões você vai ver aí, que Davi se cansou. Acho que na Almeida Corrigida, no versículo 15, está dizendo, e Davi se cansou. Ou seja, em outra versão que eu estou lendo aqui, e Davi caiu exausto. O cansaço. Querido, eu acho isso tremendo, porque muitas vezes a gente enfrenta tanto gigante, a gente enfrenta tanta luta, mas muitas vezes o cansaço nos abate. Muitas vezes você está com aquela energia toda, você está enfrentando, mas quando a Bíblia destaca algo importante aqui, que Davi se cansou, foi ali que o gigante viu a brecha. É muitas vezes no cansaço que o inimigo pega a brecha na tua vida. É muitas vezes quando você está cansado que o inimigo vai achar alguma brecha para te derrubar, alguma brecha para te matar. E esse gigante chamado Isbi-Benob, ele vê essa brecha, ele fala, o rei está cansado, agora eu mato ele. O rei está cansado. E quantas vezes você, por causa do teu serviço, por causa da tua correria, por causa da tua... como que eu posso dizer? Que repete muitas vezes, como que fala? Oi? Sua rotina, glória a Deus, aleluia. Por causa da sua rotina diária, você cai em cansaço. Quantas vezes? E ali é uma brecha para que o inimigo ataque. Parece uma informação simples aqui, a gente passa despercebido quando lê esse versículo que diz, Davi se cansou. Mas essa explicação simples, esse finalzinho, explica tudo o que acontece em seguida. Você vai ver que, por causa dessa palavra, acontece alguma coisa em seguida. Deus inclui esse detalhe não por acaso. Poderia não ter esse detalhe, que Davi se cansou, e continuava, né? Não, mas esse detalhe faz toda a diferença hoje na pregação. Esse detalhe vai fazer toda a diferença naquilo que Deus quer falar com você. Porque esse detalhe, ele explica, ele quer nos ensinar algo profundo, que nem sempre o maior perigo é o gigante diante de nós, mas o cansaço que existe dentro de nós. Muitas vezes estamos preocupados com gigantes, mas às vezes nos despreocupamos com o cansaço que está dentro de nós. Com o cansaço que te aflige, que não faz você ler a Bíblia. O cansaço que se transforma em preguiça, e essa preguiça não faz com que você ore mais. O cansaço que muitas vezes está com a tua mente faz com que você não se dedique mais às coisas de Deus, como outrora você se dedicava. O cansaço só vem para abater uma vida e dizer assim, eu preciso descansar, eu preciso dormir mais, eu preciso recuar, e não sei quem já trabalhou cansado. Quando a gente trabalha cansado, a gente não rende. Quem trabalha cansado prejudica o trabalho, né? Quantos perderam o emprego porque dormiram no serviço? Literalmente. Um vigia, ele tem que estar vigilante. E quantas vezes a gente vê histórias aí que o vigilante foi mandado embora porque estava dormindo, né? Quantas vezes por causa do cansaço você já fez coisas erradas? A sua mente não tá boa. E Davi, ele toma uma decisão, eu vou à guerra, mas ele estava cansado. Quantos de nós muitas vezes falamos assim, não posso deixar de fazer isso, porque eu tenho que ir, porque eu preciso, eu sou o homem da casa, como você é homem, não, eu sou uma mulher de decisão, não, eu não posso, eu tenho que ir. Muitas vezes você acaba estragando às vezes o teu serviço, você acaba não rendendo como você queria, por causa do cansaço. O cansaço é uma brecha, irmão. O cansaço é maior que um gigante. E pior, eu posso dizer, o cansaço, ele vai abrir legalidade para que gigantes venham te derrubar. Não se esqueça disso, porque o que aconteceu com Davi, acontece no dia de hoje. É normal. Muitas quedas, elas não acontecem nos momentos de força, elas acontecem quando estamos cansados.
ela acontece quando estamos desanimados. Muitas quedas acontecem quando estamos sobrecarregados. As muitas quedas acontecem quando nós estamos distraídos. E aí que vem o gigante. E aí que vem um gigante falando assim: agora eu vou derrubar ela, agora eu vou derrubar ele. Mas em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque todo cansaço hoje nós vamos lançar aos pés da cruz. Nós vamos acreditar nele, porque é Ele que te dá força, Ele que te levanta. Ele está vendo uma igreja que está desanimada, muitas vezes cansada, sobrecarregada, distraída. Mas nessa noite o Senhor veio aqui para te dar força, porque o Senhor diz, aleluia: eu carregarei você no colo nos momentos difíceis, eu te fortalecerei, a minha destra e a minha justiça é contigo. Quando acontece esses ataques, normalmente estamos cansados, e eu posso dizer que o cansaço é quando as nossas forças se esgotam e quando a nossa vigilância diminui. O cansaço, ele denota isso. Quando uma pessoa fala eu estou cansado, é que ela está sem força. Quando uma pessoa fala eu estou cansado, eu não consigo ficar vigilante, eu não consigo mais ficar atento. E com o cansaço, ele vem acompanhado, ele não vem só com essa falta de energia, ele não vem somente com essa vigilância menor. Não, o cansaço ele vem acompanhado do desânimo. Porque quando uma pessoa está cansada, automaticamente ela fica desanimada para algumas coisas. Amém? É contigo também isso? O desânimo vem. O que é o desânimo? O coração perde a coragem e a fé enfraquece. Quando vem o cansaço, irmão, a gente fica desanimado, a fé fica mais baixa, a fé não está naquele pico mais. Quando vem o cansado, a gente fica sobrecarregado. É o peso da responsabilidade. E quanto mais uma pessoa tem peso, eu não sei você, às vezes você está com um peso nas tuas costas da tua família, da tua casa. Essa responsabilidade de trazer o alimento, essa responsabilidade de mãe, essa responsabilidade de pai, essa responsabilidade que você tem que pagar essa conta, essa responsabilidade que você tem que resolver tudo. Isso te deixa sobrecarregado. E te deixando sobrecarregado, te deixa vulnerável. Posso ouvir um glória? Mas o Senhor está aqui para te carregar, para renovar as tuas forças. Posso ouvir um amém? Automaticamente o cansaço também vem acompanhado das distrações. Uma pessoa que está cansada, ela fica distraída, irmão. E a distração quer dizer a perda de atenção. Você não se concentra mais. Você não tem a concentração porque você está cansado. E o cansaço muitas vezes não é físico, ele é mental. E a distração acontece por causa disso. Porque a atenção se perde. E aí o gigante, o inimigo, encontra a brecha. Querido, se você se sente assim cansado hoje, sobrecarregado, desanimado, sobrecarregado pela responsabilidade, desanimado porque a sua fé enfraqueceu, se você se encontra distraído porque já perdeu a atenção, o foco já não é o mesmo, essa palavra é para você. Aí vai para o segundo ponto. É interessante que Davi estava cansado, mas algo importante, Davi não estava sozinho. Porque quando a gente está cansado e está sozinho, a gente é vulnerável. Davi não estava sozinho. Enquanto o gigante estava observando o cansaço de Davi para poder ter uma oportunidade de matá-lo, Abissai observava o gigante. Alguém estava atento. Enquanto o gigante estava de olho em Davi, Abissai estava de olho no gigante. Aleluia! Abissai se levanta. Deus já tinha, Deus já tinha levantado Abissai para proteger Davi. E aqui nesse ponto, eu quero falar algo para você
que Abissai, quem era Abissai? Abissai, o próprio texto está dizendo que ele era filho de Zeruia. Zeruia era irmã de Davi, ou seja, se ela é irmã, Abissai era sobrinho de Davi. E Abissai era um guerreiro valente. Diz, a própria Bíblia diz que os guerreiros de Davi, o menor valia por 100 homens e o maior por 1000. Ele tinha 300 guerreiros e o menor valia por 100. Abissai era um deles. Abissai era um guerreiro valente. Então, quando Abissai está observando o gigante, ele não estava ali apenas na condição de sobrinho do rei. Não. Abissai era um amigo leal de Davi. Aleluia. E é nessa hora que eu quero falar com você. Quantas vezes no momento de cansaço você não morreu porque você tinha um amigo do teu lado? Quantos momentos no nosso momento de cansaço, que a gente precisa muitas vezes é de um amigo leal, porque a gente não está enxergando como a gente deveria enxergar, porque a gente não está preparado mentalmente como deveria estar preparado, porque somos humanos, nos cansamos. E Abissai ele teve ele não perde tempo. Abissai ele enfrenta o gigante, Abissai ele salva o rei, Abissai ele viu o perigo, e Abissai ele age rapidamente, sem hesitar. Ele enfrenta o gigante e ele protege o rei. Abissai ele salva uma vida preciosa. Olha no versículo 21, 17, que diz: porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Ele socorre, ele vai ao socorro do rei, ele fere esse gigante. Que eu fico imaginando o tamanho desse cara, o tamanho desse gigante, e ele fere. Não diz que foi um grupo que feriu, diz que foi o próprio Abissai. Um homem só mata esse gigante, um amigo leal. E eu falo assim, nessa noite, cara, eu falo: Deus, obrigado, porque o Senhor sempre levanta alguém para nos ajudar quando as nossas forças se esgotam. O que eu quero dizer para você, querido, é que Deus nessa noite, além de restaurar a tua força, Ele quer fazer de você um Abissai. Ele quer colocar na tua vida Abissai. Quantos Abissai você tem na tua vida? Talvez poucos, talvez só um. Porque amigos a gente pode contar no dedo quem a gente tem, né? Na hora do churrasco, na hora da festa, aparecem muitos. Mas Abissais são raros no dia de hoje. O rei Davi poderia descansar. O rei Davi, mas ele quis ir para a guerra. E alguém estava atento no cansaço do rei. Alguém estava atento que poderia vir um gigante matá-lo. E quando percebe isso, Abissai, ele se torna alguém leal. Nós precisamos de amigos verdadeiros, amigos leais. Nós precisamos ser esse amigo verdadeiro, esse amigo leal, na hora da enfermidade, na hora da dor, na hora da visita, na hora da luta familiar, na hora da luta financeira, na hora que todo mundo some. Deus sempre vai levantar Abissais. Aleluia. Eu agradeço a Deus por Abissais que Deus levantou na minha vida, no momento que eu quis desistir, no momento que eu estava cansado, no momento que eu estava sobrecarregado, no momento que eu estava distraído, no momento que eu estava desanimado. Você tem que orar nessa noite, porque você não pode andar sozinho. Essa é uma lição poderosa que a gente aprende aqui, que Deus sempre vai levantar alguém para nos ajudar quando as nossas forças acabam. Aleluia. Davi, ele derrota Golias sozinho, mas depois de longos anos, ele precisou de um amigo para derrotar o gigante. Então, muitas vezes, queridos, nós nos gabamos, nós sentimos: eu enfrento sozinho, eu vou resolver esse problema sozinho, eu vou resolver essa luta sozinho. Não, eu não. Aí Deus nos mostra, querido, que a gente depende de Abissai. Não seja orgulhoso, porque Davi, se estivesse sozinho nessa hora, ele morreria. Quantos morreram na batalha porque foram orgulhosos, porque rejeitaram a ajuda de um amigo? Quantas pessoas eu converso que eu falo: como você está? Eu estou indo, pastor. Você quer ajuda? Não, não precisa não.
só ora por mim. Sendo que a oração é primordial. Mas às vezes não é só oração que precisa, querido. É presença. A diferença de uma presença na vida de alguém que está sozinho é fundamental para a recuperação dessa pessoa. É fundamental para essa pessoa se levantar. A presença no momento da angústia é fundamental. Abissai se mostrou presente. Orar é fácil. Estar presente é difícil. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para você, igreja do Senhor, desperta. Vamos se mostrar abissai na vida daqueles que precisam, na vida daqueles que estão sofrendo sozinho. E Davi, eu estou falando para Davis agora, que se sentem orgulhosos porque mataram gigantes. Quebra o teu orgulho e tenha humildade. Amém. Tenha a humildade de precisar de um amigo. Tenha a humildade de desabafar no seu momento de luta. Tenha a humildade de abrir o teu coração. Glória a Deus. Porque todos nós precisamos de um amigo como Abissai. Nenhum de nós é forte o tempo todo. Deus não usa apenas anjos para nos proteger. Ele levanta abissais. Ele nos levanta como abissais também. E eu pergunto nessa noite, cadê você, Abissai? Cadê você, Abissai? Para defender o teu amigo, o teu rei, o teu líder. Cadê você, Abissai? Para defender a quem que precisa, a quem necessita. Cadê você, Abissai? Eu clamo nessa noite para que Deus levante em nosso meio mais abissais. Que possamos ser abissais. Aleluia. Para defender, para estar atento. Posso ouvir um amém? Amém. Porque até os mais fortes precisam de ajuda. Quando eu ouço o testemunho do Paulo, esse homem forte, e ele ali, nesse leito, e Deus ali trabalhando nele, moendo ele, e falando, cara, você não vai vencer sozinho isso. Você é forte, você é grande, mas você precisa de uma Abissai. Paulo, eu quero ser um Abissai na sua vida. Amém? Quero ser um Abissai na sua vida. Eu quero ser um Abissai na sua vida, irmão. Eu quero ser um Abissai nos momentos que você mais precisa. Você pode dizer a alguém ao seu lado, alguém que você sente, eu quero ser um Abissai na tua vida. Aleluia. Abissai é um exemplo de lealdade. Abissai é um exemplo de amigo que realmente se importa, que veio para ajudar. A vida cristã, ela não foi planejada para ser vivida isolada, meu irmão. Né? Nós não possamos viver isolados. Eu gosto muito desse texto de Provérbios 17. Porque muitas vezes não é família, às vezes o Abissai vem de longe. Aqui era família, era sobrinho. Mas muitas vezes é um irmão. Glória a Deus da igreja. É alguém que a gente não imaginaria que iria fazer isso. E as maiores descobertas, as maiores surpresas da Bíblia são quando a gente não espera nada de ninguém. Provérbios 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Há pessoas aqui nesse lugar que são para mim mais do que um irmão de sangue, porque o amigo leal é um Abissai. O amigo leal, querido, ele não é apenas um sobrinho, ele foi um irmão. Ele viu o cansaço, ele protegeu, ele matou o gigante. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Isso me ensina também que a vida cristã ela não foi planejada para ser vivida isolada. Ou seja, você não foi chamado para andar sozinho. Olha para a pessoa do teu lado e fala, você não pode andar sozinho. Aonde Davi ia, Abissai estava com ele. E mais,
Davi ali, velho, Abissai preocupado com ele. Vai falar assim, eu não posso deixar esse cara. Eu não posso abandonar ele. Para uma guerra a gente não pode ir sozinho. Para uma batalha a gente não pode ir sozinho. A gente precisa de irmãos, a gente precisa de a igreja estar com a gente. E nesse momento, na angústia, na dor, na enfermidade, na dificuldade, na crise, é que nasce o irmão. Porque dizer aqui como igreja hoje, paz do Senhor, meu irmão, graça e paz, meu irmão, é fácil. Mas ser irmão é na hora da presença. Ser irmão verdadeiro é na hora da angústia. É na hora da necessidade. É quando você abre mão de alguma coisa pessoal sua para socorrer alguém. É quando você abre mão muitas vezes do seu sono para socorrer alguém. É quando você abre mão muitas vezes do teu lazer para você socorrer alguém. É quando você abre mão muitas vezes do seu alimento para jejuar por alguém. Isso é ser um Abissai. É quando você abre mão muitas vezes da sua família para socorrer alguém, para tomar um café com alguém, para visitar alguém, para dizer, eu vim aqui matar o gigante com você. Hoje é o culto do amigo. E o que a gente pode refletir sobre essa palavra é, será que somos Abissai? Porque há momentos em que você será ajudado, há momentos em que Deus usará você para atuar na vida de outro amigo. Mas, sozinho, até os melhores podem cair. Sozinho, até os melhores, como Davi, poderia morrer. Isso me ensina que Deus não me chamou para andar sozinho. Não enfrente suas batalhas sozinho. Deus coloca amigos do seu lado para te fortalecer. Amigos mais chegados que um irmão. E Deus usa amigos para nos sustentar, amém? É nesse momento que a gente vai ver realmente o que é ser igreja. Não o que é igreja. Porque muitos podem dizer, a igreja sou eu. Muitos podem dizer, eu não preciso ir na igreja. E hoje aumentou o número de pessoas desigrejadas. Pessoas que falam, para que ir na igreja? Eu posso ouvir na minha casa. Eu posso orar na minha casa. Eu posso ler a Bíblia na minha casa. Queridos, você está sozinho na sua casa. Você está se achando um Davi que não precisa de guerreiros para estar com você. Me desculpe, ninguém vence batalha sozinho. Se nós estamos reunidos aqui nessa noite, nós somos um exército, porque nós precisamos um dos outros. Aleluia. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós possamos nos proteger dos gigantes. Se nós estamos aqui nessa noite reunidos nesse culto, é porque Deus está levantando-nos como Abissai na vida do nosso irmão. E a maior prova realmente que nós somos igreja é quando nós fazemos presente, como Abissai se fez presente na hora certa em Davi. Você não vê Abissai elogiando Davi. Você não vê em nenhum momento Abissai privilegiando Davi ou conversando com Davi, não. Você vê Abissai, um homem que agiu na hora certa. Você vê Abissai atento. Você vê Abissai caminhando junto com Davi. Nós precisamos caminhar juntos. Posso ouvir uma glória? Reveja a sua amizade. Quantos hoje foram traídos por amigos? Amigos que você achava que estavam do teu lado e na hora da dificuldade te abandonou. Amigos que você achava, cara, esse cara aí, quando eu ligar e precisar, ele vai me atender, e você recebeu um não. O Abissai, querido, ele não falava, ele estava presente. O Abissai não abandona. O Abissai, ele sabe da função dele: proteger, auxiliar, mostrar presente.
Quando Abissai se faz presente na vida de Davi, eu vejo muito aqui as horas dos momentos que Jesus se faz presente nas nossas horas difíceis. Porque Jesus nunca nos abandona. Jesus nunca nos deixa. Glória a Deus. Amém, queridos? Posso ouvir um aleluia? Orgulho isola. Toda pessoa que fica isolada, dentro dela tem um orgulho. Isso é normal no homem, sabia? O homem, ele se sente orgulhoso. Ele fala, para que eu vou contar meu problema? Não, eu tenho que resolver meus BO. Não é assim que os homens falam? Não, deixa eu resolver meus BO. Não, estou com a cabeça quente aqui, eu vou. E aí ele usa alguns artifícios para poder não estourar. Ele vai beber, ele vai fumar, ele vai cheirar, ele vai recorrer para algumas coisas para aliviar a sua tensão, a sua sobrecarga. Mas no fundo, isso se chama orgulho. Quando nós entramos na igreja e encontramos a Jesus, o Senhor, a primeira coisa que o Senhor vem combater na nossa vida é o orgulho. Ele mói a gente, ele bate na gente tão forte que a gente fala assim, não, eu não vou pedir ajuda para o pastor. Não, eu não vou pedir ajuda para a pastora. Não, eu não vou. E aí Deus permite que a prova venha na tua vida. Aí você fala assim, não, mas eu tenho um amigo aqui que só deu uma ligação para ele agora, ele vai jogar 500 pau na minha conta. Aí tu liga, o cara nem atende. Ou então, muitas vezes você fala, meu irmão, você me pegou um dia desprevenido, cara, se fosse outro dia, brother. Mas esse amigo, quando era para te dar droga, ele te dava. Quando ele era para pagar a cerveja, ele pagava. Deus permite isso, querido. Por quê? Para quebrar o nosso orgulho. O nosso orgulho de rei. Porque Davi, ele se encheu tanto que ele falou assim, não estou velho não, eu vou para essa guerra. Que é homem, mano, já matei Golias, já matei gigante, para que parar? O orgulho isola, mas a humildade conecta. Quanto mais humilde nós formos, mais a gente vai conectar com o nosso irmão. Quanto mais você tiver a humildade, aquela que Jesus teve, você vai se conectar com as pessoas. Deus vai colocar as amizades certas na tua vida. Talvez o teu orgulho está te matando hoje à noite. Talvez você está ouvindo aqui, mas o teu orgulho está falando aí, nada disso. Cara, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso ser santarrão. Querido, eu vou dizer para você, eu não sou santo. Eu sou tão pecador ou mais que você. Se eu estou aqui nesse púlpito, pela misericórdia de Deus, eu tenho mais responsabilidade que você. Porque um dia eu vou ter que prestar conta tudo de vocês para Ele. Mas eu não sou santo. Eu também muitas vezes me senti isolado, não querendo abissais na minha vida. Não querendo resolver tudo sozinho. Quantas vezes eu quis resolver tudo sozinho e eu fui derrotado por gigantes. Se eu estou aqui ministrando essa palavra nesta noite, para a tua vida, eu quero ler o versículo 17, lá, voltando para 2 Samuel 21, no versículo 17. Que Abissai, ele nota algo importante e fala algo importante para Davi. Quando ele fere e mata o gigante, os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Abissai e esses homens estavam falando para Davi, cara, Davi, você é muito importante para ser perdido. É hora de você descansar. É hora da gente ir para a guerra. É hora da gente levar o teu nome. Mas é hora, você é muito importante. Querido, isso reflete muito a presença de Jesus na nossa vida. Que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Nem sempre você vai vencer sozinho. E nem sempre você tem que fazer coisas para agradar os outros ou para dizer que você é o cara. Tem hora que você vai ter que recuar, descansar. E abissais vão levantar para continuar a guerra no teu lugar. Posso ouvir um glória? Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, é hora de descansar no Senhor.
Diga para ele, é hora de se humilhar. E para finalizar, gostaria de deixar esse versículo. Mateus, coloca aquele versículo que eu pedi para você, filho. Eclesiastes 4, versículo 9. Vamos ler? 1, 2, 3. Melhor você não nasceu para andar sozinho. Eu vou além. E cuidado com as pessoas que você escolhe para andar com você. Amém? Uma vez eu fiz nos jovens, eu quero fazer isso rapidamente aqui, vem aqui, pastor Paulo, algo que a gente é normal, vamos supor, o Paulo está andando comigo, é meu amigo, mas ele não é da igreja, cara. Eu já falei de Jesus para ele, cara, e tá, é só uma cena, até pastor, você é meu amigo, você é da igreja, tá? Você é daqui da igreja? Então, mas ele é meu amigo, vai, de serviço, de faculdade. Cara, assim, eu tenho uma amizade legal com ele. Aí todo dia eu falo, ô pastor, vamos na igreja, cara, vamos na igreja lá. Aqui a igreja é nada. E ele me chama para tomar cerveja, para jogar na várzea lá e depois ficar lá jogando baralho, né? E eu, cara, quero ir para a igreja. Não tô essas coisas do mundo, mas o diabo, ele sempre vai querer que... Aí eu falo para você, quem está em Cristo, a Bíblia diz que quem está em Cristo, ele está em subida, amém? Ele já subiu um nível, cara, ele já está no outro nível, então ele está em cima. Eu estou aqui em cima, porque eu estou com Cristo. E o Paulo está embaixo, está nas coisas mundanas, nas coisas da terra, não está nem aí para as coisas de Deus. Aí eu convido ele, aí eu falo, vem pastor, vem. Não, você não vai, cara, você não vai puxar para baixo. Não, cara, vem. O que é mais fácil? Eu puxar ele para cima ou ele puxar para baixo? Puxar para baixo. Ah, cara. Então quando eu faço assim, ó, vem, ó a força. Mas quando ele faz assim, ó. Tá. Viu só? Cuidado aí, Abissai. Ô, Jeová. Cuidado, irmão. Cuidado com as amizades. Porque diz aqui, a Bíblia diz que as más amizades corrompem os bons costumes. Muitas vezes, cara, se você não vigiar, se você não orar, é mais fácil aquele que está aqui embaixo puxar para baixo do que você puxar ele para cima. Para você puxar ele para cima, agora vem, fica aqui, Paulo, fica aqui. Você vai chamar o Paulo que eu... Não, agora o Paulo vem aqui, minha Paulo, vem me ajudar. Vem me ajudar, Mateus Henrique, vem me ajudar. Vem me ajudar, Vagnão. Vem me ajudar. Suba no altar você, suba no altar. Suba. Você fica embaixo, você tá louco. Agora imagine, se eu tenho abissais aqui, ó. Paulo, você é meu abissai, amém? Amém. Mateus Henrique, você é um abissai? Amém. Vagnão, você é meu abissai, amém? Então dá a mão aí para todo mundo, faz uma corrente, isso, a corrente. Agora, vamos lá. E aí, Paulo? Vamos para a igreja? Aí fala, não, vou nada. Você está me convidando para quê? Vai pro mundo, Puxa. Um pouco lá. Ah, é? Não vou não, rapaz. Vamos lá no baralho. Não, Jesus me resgatou, cara. Vai lá ter um monte de mulher. Rapaz, Jesus tem uma obra na tua vida, eu quero que você venha, cara. Eu quero que você conheça Jesus, irmão. Quer ver? Então vem, Paulo, vem. Glória. Porque eu não estou sozinho. Obrigado. Eu não estou sozinho, querido. Eu tenho abissais do meu lado. Eu tenho gente orando comigo. Eu tenho gente apostando ainda em mim. Amém? E aí isso vai ser mais fácil eu levar essa pessoa para cima. Mas se eu estiver sozinho, cara, sem ninguém, é muito mais fácil essa pessoa me carregar. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. Vamos ser abissais na vida das pessoas. Glória a Deus. Vou chamar o John aqui para me acompanhar aqui. Vem cá, John. John está com a gente hoje aqui. O pastor Alexander não veio, que está com a Nick. Aí tem que ser usado, né, John? Hoje, como culto do amigo, você é meu amigo, então te dou esse privilégio. Faz? Glória a Deus. Querido, eu quero que você agora pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Vamos orar pelos amigos.
Vamos orar para a gente ser abissais na vida das pessoas aqui. E para a gente conectar essa palavra, para a gente poder realmente sair daqui desse culto, irmão, com essa visão, que a gente não pode andar sozinho, que haverá gigantes nos esperando lá fora. Essa semana tem gigante te esperando, mas a gente vai estar conectado junto, a gente vai estar nesse propósito junto, adorando junto, louvando juntos. Comece a orar com teu amigo aí. Senhor, nós estamos aqui como igreja agora, e eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai agindo neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, na vida de homens e mulheres que estão aqui, nós oramos pelos nossos amigos, nossos irmãos. Nós queremos ser como Abissai, ó Deus, ó Senhor, protegendo um ao outro, ajudando um ao outro, matando os gigantes, Senhor. Senhor, quebra o nosso orgulho primeiro, que possamos estar na humildade, em espírito, Senhor, ser humilde, Senhor. Nos afasta, Senhor, das más companhias, daqueles que se diziam nossos amigos, mas estão nos levando para vícios, Senhor, estão nos levando cada vez mais para a queda. Senhor, eu sei que tem homens e mulheres aqui com sonhos de, Senhor, estruturar a sua família, com sonhos, Senhor, de construir um futuro, e Senhor, tem um futuro melhor para a igreja. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda como abissais, nos ajuda, Senhor, a estender a mão para quem precisa, Deus. Nos ajuda, Senhor, a matar gigantes. Senhor, eu declaro nesta noite a tua graça, o teu amor. Eu declaro, Senhor, que o Espírito Santo de Deus está nos renovando nesta noite. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a Davi já havia derrotado Golias, mas mesmo assim se levanta um outro gigante quando ele está cansado. Senhor, todo o cansaço agora vai restaurando a força do teu servo, restaura a força da tua serva que está sobrecarregada, que está cansada, que está exausto, que está desanimado. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, para a restauração completa da tua igreja. Dá ânimo, dá força, Espírito Santo de Deus, e que possamos ser verdadeiros abissais na vida do nosso irmão. Aleluia. Ajudando, protegendo, cuidando, visitando, porque presença, Senhor, é bem maior do que presente. Nós queremos ser uma igreja presente. Nós queremos ser presente na hora da angústia, porque em todo tempo, a tua palavra diz, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Eu gostaria que você pegasse um amigo agora e orasse por ele. Talvez você tenha essa pessoa como um amigo. Eu quero que você vá até essa pessoa, que não seja só família, não, porque a família a gente ora todo dia. Pega alguém da igreja, pega um irmão, fala assim: irmão, quero orar por você, quero ser um abissai na tua vida, eu quero orar pela tua vida agora, quero agradecer pela tua vida. Isso, pega um irmão aí, pega uma irmã. Aleluia. Ore por ele, ore por ele, fala que você quer, em nome de Jesus, ser um abissai, para ela não andar sozinho. Fala assim: você não vai andar sozinho, meu irmão, você não vai andar sozinho. Estou aqui orando, estou aqui te ajudando naquilo que você precisa. Eu quero ser presente na tua vida. Fortalece o teu laço de amizade com esse irmão. Fortalece o seu laço de amizade com essa irmã. Fortalece o teu laço de amizade. Fortalece agora, irmão. Ore com ele. Ele precisa de presença. Muito mais de que presente. É presença.